Estenda sua mão, vamos nos abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Podem se assentar, vamos abrir o texto. Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Começando no verso 1, vamos lá? Estamos muito acostumados com louvor e palavra, né? Hoje vai ser palavra e louvor. Vamos lá? Colossenses capítulo 3. Começando no verso 1, vamos ler juntos? Juntos? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Declare mais uma vez. Mas Cristo é tudo em todos. A expressão grega utilizada pelo apóstolo Paulo, a construção grega, alá ta pantakai en pasin Christos. Mas Cristo é tudo em todos. Alá é a preposição, anlá é a preposição grega, e traduzida neste fragmento significa mais ainda. Então é como se fosse algo que se completa. Em Cristo não há nem estrangeiro, nem escravo, nem raça, nem tipo, nem cor, mas ainda, Cristo é tudo em todos. O que o apóstolo Paulo faz é a desconstrução das diferenças.
Não há grego, não há judeu. Não há circuncisão, não há incircuncisão. Não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre. Mais ainda, Cristo é tudo em todos. Está claro isso? Acerca de tudo que o apóstolo Paulo vem falando acima, no início do verso do capítulo 3, quando ele diz que já ressuscitamos com Cristo, e uma vez que já ressuscitamos com Ele, agora estamos nele, e devemos nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem, e ele diz que esse novo é o novo que se renova. E acerca desses aspectos relacionados à nossa salvação, ao nosso nascer de novo, a nos despir do velho e nos vestir do novo, Cristo é tudo em todos. A versão do Dr. Gilberto traz a seguinte expressão: mas Cristo é tudo e está em todos. A King James atualizada traz: Cristo é tudo e habita em todos vós. Quando Strong, no novo dicionário, no dicionário do Novo Testamento grego, trabalha essa expressão, ele diz que Cristo é tudo em todos, refere-se à abrangência da obra de Cristo na salvação. Ele é tudo e produz a salvação do homem, e Ele é isso em todos que de fato nascerão de novo. Queridos, a centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. Não há outra coisa. Todos os nossos cultos nós começamos adorando ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é tudo em todos. Ele é tudo o quê? Ele é tudo, tudo. A palavra traduzida pantá e pazim são ambas relacionadas ao termo grego paz. Significa tudo em todo o tempo. Tudo de tudo. Tudo mesmo, não são algumas coisas. Por que é importante a gente começar a compreender essa dinâmica? Porque um dos desafios que nós temos ao entender o novo nascimento é compreender que a nossa existência aqui está relacionada a um propósito eterno maior. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos encontrados como gato perdidos que caem da mudança, e Deus resolveu, na sua graça, nos salvar em Cristo Jesus. De fato, quando entendemos que Cristo é tudo em todos, entendemos que o nosso passado está nele, o nosso presente está nele, e o nosso futuro aponta para ele. Compreender a realidade da nossa salvação em Cristo Jesus implica em compreendermos a dinâmica de existirmos dentro de um propósito de Deus. Repita comigo: eu existo por causa de um propósito de Deus. Realmente, a Bíblia diz, Deus tem um propósito, não é?
porque eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Não, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando que Deus tem propósitos para nós apenas. Eu estou falando que nós estamos inseridos num propósito. A nossa existência individualmente, a realidade da nossa vida, de sermos quem somos, está diretamente ligada ao projeto eterno de Deus. Quando Adam Clarke comenta, Adam Clarke é um comentarista que eu sempre cito aqui, talvez um dos grandes comentaristas bíblicos do século XIX. Quando ele comenta esse texto, ele diz: Cristo é tudo em todos, toda a humanidade são suas criaturas, todas as condições são dispostas e reguladas por sua providência, todos os seres humanos são igualmente comprados por seu sangue, somente Ele é a fonte onde todos procederam, e somente a Ele deve retornar. Ele é a fonte de onde todos procedemos, e Ele é para onde todos devemos retornar. Ele é Criador, preservador, Salvador e Juiz de todos os homens. Começa a fazer um sentido mais amplo em nosso coração quando nós compreendemos que a nossa existência está ligada a um projeto de Deus, a um plano eterno dele, de sermos a sua companhia eterna. Ele nos projetou como criaturas, planejou em Cristo Jesus o mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações. Para quê? Para nos tornar filhos por adoção, a fim de que sejamos dele e vivamos para ele, a fim de que isso comece aqui e se estenda na eternidade. A minha existência e a sua existência estão intimamente ligadas a um projeto de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses capítulo 1. Vamos voltar algumas páginas aí. Irmãos que chegaram agora estão estranhando, é? Hoje é palavra e louvor. Estranhem não. Vamos começar no verso 15, Colossenses 1, 15. Você pode acompanhar comigo aí, lendo mais baixinho na sua versão? Por favor, leia, não deixe de ler. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Está se referindo a quem? A Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Do que o apóstolo Paulo está falando? Toda a realidade da criação e todo o mundo espiritual foi criado por Ele e foi criado para Ele.
17. Ele, Jesus, é o quê? Antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem. O que é subsistir? O que é subsistir? Mais ou menos. Quando eu digo que vocês precisam ganhar um salário para ter a sua subsistência, o que é a subsistência? As condições para a sobrevivência. Todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas se mantêm vivas por causa dEle. Nele tudo subsiste, nele está a condição para que tudo continue existindo. Vocês estão comigo? Nós estamos falando de quem? De Jesus. 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, princípio dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Alguém tem outra palavra que não seja preeminência? Supremacia, primazia. O que significa isso? Que Ele está acima de toda e qualquer coisa. Nós estamos falando de quem? De Jesus. Ele criou tudo, tudo continua existindo porque Ele mantém, e todas as coisas foram criadas abaixo dEle. Ele tem a preeminência, Ele tem a supremacia, Ele tem a primazia sobre tudo aquilo que foi criado para Ele e por Ele. Estão comigo? Verso 19. Porque foi do agrado do Pai que o quê? Toda a plenitude habitasse nele. O que significa isso? A gente lê isso tantas vezes, né? Mas o que significa dizer que toda a plenitude habita em Cristo? Que nada é completo sem Ele. Nada é completo sem Ele. Ele está em todas as coisas. Ele criou todas as coisas foram feitas para Ele, Ele está acima de todas elas, e sem Ele, elas não são plenas. Estamos falando de quem mesmo? Jesus. E havendo feito a paz pelo seu sangue, sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Ele tem a preeminência, proeminência sobre tudo, Ele tem a primazia sobre tudo, e todas as coisas no céu e na terra convergem para Ele. Dá para entender do que a gente está falando? Pelo sangue da sua cruz, Ele reconciliou céu e terra. Já falamos várias vezes sobre isso, mas é importante repetir, e repetir, e repetir. Como Jesus fez isso? Pelo corpo dele esmagado e seu sangue derramado na cruz. Ótimo, excelente. Mas como?
como filho de Deus, ele se torna homem. Homem como eu e você. Habita entre nós como homem. O Verbo se fez carne. A palavra proferida de Deus habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Como homem, ele trouxe o que é de Deus para nós. Por quê? Porque feito óvulo fecundado no ventre de Maria, ele não descendeu de Adão. Prestem atenção nisso. Jesus não descendeu de Adão. Tanto que o apóstolo Paulo chama de segundo Adão. Ele foi criado sem pecado, e sem pecado perseverou até a morte, e morte de cruz. Morreu como homem, mesmo sendo filho de Deus. Como filho de Deus, ele traz o que é de Deus ao homem, e ele mostra. Ele é o padrão de Deus para nós, andando entre a gente, falando entre a gente, comendo e bebendo entre a gente, gente como nós. Está claro isso? Morre como homem, e ao ser ressuscitado, o que acontece? Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas feridas dele nós fomos sarados. Não apenas morre, mas ressuscita, e quando ele ressuscita, e ele é exaltado como filho do homem, ele é recebido na glória e assentado na majestade, alturas. Como ele reconcilia céu e terra, como ele reconcilia as coisas que são do céu e as coisas que são da terra. Ele é Deus que se fez homem, morreu, ressuscitou e foi exaltado como homem à presença de Deus, levando com ele o quê? Todos nós, não só os nossos pecados, porque todo aquele que morre em Jesus, com ele ressuscita. E quando nós nascemos de novo e a vida dele passa a viver em nós, então ele traz a glória de Deus ao homem e leva a realidade do homem à glória de Deus. Ele reconcilia na sua cruz todas as coisas que são do céu e todas as coisas que são da terra, e ele possibilita que homens possam viver eternamente como a companhia eterna de Deus. Cara, isso é extraordinário. Nós não somos casualidade, nós somos um projeto. A nossa existência, a nossa eternidade estão totalmente linkadas, entrelaçadas com o projeto de Deus de ter uma companhia. E para que sejamos companhia dele, ele se torna homem, para carregar consigo a natureza humana, morrer como homem, ressuscitar como homem e levar a natureza do homem glorificada, exaltada com ele. Vocês leram o pão diário dessa semana? Efésios capítulo 2 diz: e estamos com ele, assentados nas regiões celestiais. Primeiro, capítulo 1 diz que ele está assentado muito acima de todo principado, poder e nome, tudo que se nomeia nesse tempo, neste século e no vindouro. Depois ele diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Nós estamos
para dentro dele, nós estamos em ele, naquilo que ele é, ele em nós e nós nele. E aí se revela o propósito eterno de Deus em ter uma companhia. Quem? Nós, a igreja. Vocês estão ligados comigo? Estou achando vocês dispersos hoje. Parece que está todo mundo boiando. Lembram da semente que cai à beira do caminho? Lembra? A semente que cai à beira do caminho? O que acontece? As aves do céu levam. A minha existência e a sua existência não são casualidades, elas estão atreladas a quê? A um projeto eterno de Deus. Olhem esse texto que nós lemos na versão King James atualizada. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. Qual é o projeto de Deus? O mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações? Cristo em vós, a esperança da glória. Repita comigo. Cristo em vós, Cristo em mim, a esperança da glória. Estão entendendo o que o apóstolo Paulo disse? O que é a esperança da glória? A esperança de vivermos com Ele em eternidade, de sermos a companhia eterna dEle, e por isso Ele tem um propósito, por isso Ele tem um mistério oculto, desde os séculos das gerações, para trazer à existência aqueles que iriam nascer de novo, e serem transformados em Cristo Jesus, para que Cristo estivesse neles, e eles pudessem viver a glória eterna com o Senhor. Está começando a abrir os olhos? Está começando a enxergar isso? Efésios capítulo 1. Eu acredito que tudo que vamos cantar hoje à noite terá um sentido diferente para nós. Tudo que vamos ofertar por meio daquilo que cantamos terá um sentido diferente para nós. Que nós vamos cantar, por exemplo, te adoramos, ó Cordeiro, tua obra é perfeita. Capturaste o nosso coração, teu amor nos constrange. Nós vamos cantar, por exemplo, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, vivo está. Nós vamos cantar terra e céu, se encherão da sua glória. Santo, poderoso Deus eterno, e era, e é,
e que há de vir. Tudo isso tem a ver com a nossa existência. Efésios 1, vamos lá? Vocês perceberam que eu só li, né? Colossenses 1 e também só vou ler Efésios 1. Nós vamos ter tempo para destrinchar estas coisas. Com calma. Com calma. Vamos começar no 3. Nós lemos semana passada esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam juntinho comigo aí, mais baixinho na sua versão. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais. Como nós fomos abençoados? Com toda a bênção espiritual. Onde? De que jeito? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Toda a bênção está em Cristo Jesus, porque Ele é tudo em todos. Agora abram seu coração, abra o seu coração, abram seus corações, como também nos elegeu nele. Essas duas palavras não podem estar separadas. Ele não apenas nos elegeu, mas Ele nos elegeu nele. Como esta eleição nos alcança? Em Jesus. Fomos eleitos nele, escolhidos nele, separados para a vida nele. É uma ação inteiramente divina. Uma determinação totalmente dele. Quem elegeu? Quem elegeu? Ele. Entendem que isso parte de uma autodeterminação apenas dele? Nos elegeu nele. Onde? Quando? Agora prestem atenção. Se Ele nos elegeu nele, para sermos dele, porque nós vamos ver que nós fomos eleitos para sermos filhos por adoção, então isso implica que, antes da fundação do mundo, e antes de livremente Ele nos eleger, Ele determinou a nossa existência. Isso é extraordinário. Como Ele poderia escolher, eleger para Ele, predestinar filhos por adoção, se eles não existissem? Eu nasci em 1969, mas eu fui eleito em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes que Adão tivesse sido criado. Se nós entendêssemos isso, jogaríamos essas cadeiras para cima e sairíamos cantando, pulando e dançando, porque a nossa existência é parte de um propósito eterno, um mistério que esteve oculto nos séculos e nas gerações. Nós não somos obra do acaso, nós não somos uma correção de rumo. Muita gente diz, Deus escolheu Israel, Israel não deu certo, aí Deus foi e tentou de novo e fez a igreja. Isso não é verdade. Deus tentou com Adão, Adão caiu, aí Deus mandou Jesus para poder corrigir o erro. Isso não é verdade.
antes da fundação do mundo, minha existência, sua existência, minha salvação e sua salvação já estavam definidos por um ato total e pleno de quem? De Deus. Nós não somos casualidade. Entende o valor que isso dá para a gente? Entende a dimensão disso? Nós vamos catucar isso aí muito nos próximos dias. Porque isso é parte da nossa identidade. Nós só podemos entender verdadeiramente quem nós somos quando entendermos que nossa existência não é obra do acaso e nossa salvação é algo eterno, que está antes dos tempos eternos, definidos em Cristo Jesus. Eu não sou uma correção de percurso. Figura, né? Entendem isso? Vamos para o 5. Antes disso, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Prestem atenção, nós fomos eleitos, nossa existência não é um acaso, é um propósito, é um projeto eterno, antes da fundação do mundo, e todas as coisas foram ordenadas, foram predeterminadas para que eu chegasse a ser o quê? Adotado. Adotado como? Todo aquele que é nascido de novo, esse é filho de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Nós vamos voltar aqui a Efésios. (28 e 29) até o 30. E sabemos que todas as coisas Deus faz com que elas cooperem para o bem daqueles que o amam. Observem uma coisa, neste texto aqui há um termo nominativo. O que é o nominativo? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Dá a ideia de quê? Que o sujeito aqui é todas as coisas. Não é? O que contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas. Todas as coisas então é o sujeito. Observe que numa visão mais apurada da língua portuguesa, antigamente a gente dizia que sujeito era o que fazia a ação. Hoje a gente sabe que sujeito é o que flexiona o verbo. É a entidade que flexiona o verbo. É só isso. Não tem esse papo de ação. Porque tem sujeito que não faz ação nenhuma. Por exemplo, o pneu furou. Que ação que o pneu fez? E ele é o sujeito. Então o que ele faz? Ele apenas flexiona o verbo. Então, da forma como foi traduzido no português aqui, dá a ideia de que o sujeito dessa oração é quem? Todas as coisas. Só que na verdade, no grego, os termos nominativos, eles são tratados como sujeito
questão sintática. E o nominativo deste texto, deste fragmento, é Deus. Então, uma correção, talvez uma compreensão melhor seria: Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Porque quem faz é Ele, não são todas as coisas. Todas as coisas é o que é feito. Todas estas coisas contribuem, mas quem faz com que as coisas contribuam é quem? É Deus. Tá. Aí ele diz: daqueles que o amam e daqueles que são o quê? Chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, segundo aquilo que ele proclamou, segundo aquilo que ele quis. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: porque os que dantes conheceu, estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ora, se você lê o texto de João 3,16, você vai encontrar Jesus sendo chamado como filho, o quê? Unigênito. Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que é um unigênito? Único. Oi? Filho único. Sim. Filho único. Mas aqui ele é chamado de primogênito. O que é o primogênito? O primeiro entre muitos irmãos. Agora, o que você falou é interessante. Por que Deus é Deus Filho? Jesus é Deus, a natureza dele é divina. Nós lidamos com um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele se fez carne, Pepe, quando ele se fez homem, como Filho de Deus, ele fez o quê? Esvaziou-se da sua divindade, para se tornar o primeiro de uma criação nova. Quem é que estava inserido nesse processo? Todos aqueles que creriam no nome dele, que seriam nascidos de novo, para serem adotados como semelhantes ao primogênito, semelhantes a Jesus. Vivo não mais eu, e a vida que agora vivo na carne. Então quem vive em mim agora é Cristo. Se nele habita toda a plenitude de Deus, Pepe, quem habita em mim? Se em Cristo habita toda a plenitude de Deus, e Jesus habita em mim, o que habita em mim? Toda a plenitude de Deus. Então eu sou mais do que um filho adotado, eu passo a ser um filho nascido de novo, participante da natureza dele. Sim, tem herança espiritual, tem nascer de novo, não da genética física, mas de nascer de novo do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que opera em nós. O mesmo Espírito que fecundou Jesus no ventre de Maria como óvulo fecundado, colocou Jesus ali na criação, é o mesmo Espírito que gera em nós a vida dele. Eu sei que vocês não vão entender isso de primeira. Eu não me iludo, mas nós vamos voltar aqui, porque aqui está o cerne da nossa identidade. Aqui está o cerne da nossa identidade. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou,
a estes também glorificou. E o tempo é auristo, é uma ação completada. Eu e você já fomos glorificados? Ainda não. Mas aos olhos de Deus está tudo pronto. Opa! O que Jesus brada na cruz? Tetelestai. Tudo está pronto. No projeto de Deus, tudo já está realizado. E essa é a raiz da nossa identidade. Por isso nós estamos em trabalho, em processo de trabalho. Por isso nós estamos em constante processo de reforma. Para nos despir do velho e nos vestir do novo. O novo que se renova todo dia, segundo a imagem daquele que o criou, para ser parecido com Jesus. Estão comigo? Estamos começando a entrar mato adentro, né? Abrindo a picadinha assim. Pss, pss, pss. A gente vai, trilhozinho, vamos ali, devagarinho. Vamos voltar para Efésios? Cinco. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bem-querer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a Ele mesmo, a Deus, em Jesus, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Reparem que tudo aquilo que Deus faz por meio da eleição e da predestinação se manifesta na redenção e na remissão por meio da sabedoria e da prudência dele. Sabedoria é o conhecimento interior, o ulterior, o conhecimento princípio de todas as coisas. Ele fez tudo em plena sabedoria. Ele fez tudo sabendo exatamente o que estava fazendo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Agora, abram os ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu próprio querer, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Estão comigo ainda? E nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com a finalidade de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também depois vós estáis, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória de Deus. Amém? Cristo é tudo, Ele é tudo em mim. Começa onde? Quando a minha existência está atrelada à eleição, a Ele me escolher antes da fundação do mundo, e nisso Ele determina a minha existência
e a minha salvação. Se desenrola em todo o processo da revelação de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e de todo o processo de crer nele para receber redenção, remissão e receber o Espírito como selo, como penhor, para que eu seja a herança dele, participante da sua vida. Temos um caminho longo a seguir, mas estamos começando a abrir alguns textos centrais nesse processo. Na próxima semana nós vamos ler esses textos em outras versões e vamos focar algumas outras coisas a nível mais amplo. Mas por hoje, a gente tem que dosar no conta-gotas. Alguma dúvida? Então vamos adorar a Jesus? Você acha que diante de tudo isso Ele é digno? Você acha que diante de tudo isso Ele é merecedor? Então eu gostaria de te convidar a começarmos esse tempo dando a Ele um grande e forte aplauso e nos colocando de pé para adorá-lo nessa noite. Aplauda o Senhor, glorifique o seu nome. Aleluia, Ele é digno. Eu preciso de uma palavra.